Galera, hoje vamos entrevistar Luciano Macaro, do Escritório Inteligente, é meu amigo, meu sócio do FIRE, e é um grande prazer você estar aqui comigo. Tá bom, Lu? Tá ótimo, né? Eu falo sempre, na frequência do tudo ótimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que estar numa ambiência que é aconchegante, num lugar que realmente você tem um bom abraço. E estar ao seu lado significa isso para mim. Você sempre é muito gentil. Então, obrigado. Obrigado Ah, por esse convite e vamos disseminar conteúdo que eu acho que é o que faz sentido para a vida nos dias de hoje, né? Lu, é isso mesmo. Eu também me sinto muito feliz que você está aqui, né? Ele veio de Campinas para cá. Campinas não, Jundiaí, né, Jundiaí, Lu? a empresa fica em Jundiaí. Eu moro em Vinhedo, né? Que é um detalhe curioso. É pertinho, um lugar extremamente gostoso de se viver, né? É De lindo lá. morar. Só que a empresa toda sempre foi constituída em Jundiaí. Tá. Lu, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho do empreendedorismo. Adoro. Quando você começou a empreender? Comecei minha jornada, apesar de ter esse rostinho, né? Leve, há 20 anos atrás. 20. Incrivelmente, né? Na data desse ano que a gente está gravando aqui o podcast, nós estamos em 2025, em agosto, nós vamos fazer incríveis 20 anos. Então, a minha história de empreender, ela começa dentro de uma empresa contábil. Eu trabalhava num escritório de contabilidade. Você é contador. Eu não sou contador, é que tá. Eu sempre fui tecnologia. Lá eu tive o desafio de fazer coisas de tecnologia. Por exemplo, formatar um micro, fazer um cabeamento, essas coisinhas. Só que o meu DNA é de tirar retrabalho. Isso é o meu DNA. Toda vez que eu sento, a hora que você mostrou o seu escritório, você viu que eu bati o olho, eu falei, o que você está fazendo que dá para fazer diferente? Então, note que a minha jornada nesse um ano, faz 21 anos que eu faço o que eu faço. Tá. 20 anos como empreendedor, que foi a sua pergunta, mas um ano dentro de uma empresa contábil. Então, há 21 anos atrás, eu fazia o quê? Eu criava soluções para colocar em prática o potencial humano, que é a missão da empresa. Então, empreender para mim foi de verdade entender que o mundo precisava que as pessoas se tornassem protagonista. Como? Parando de fazer retrabalho. Aí você foi visionário, né? Foi. Antes eu era louco, tá? A palavra visionário é meio bonitinha hoje, mas lá atrás eu era taxado como um louco mesmo. Não que isso é ruim, tá, pessoal? Isso é bom. Eu acho que o mundo é dos loucos. Toda vez que alguém fala, cara, você é louco, é sinal que você tem um campo de visão diferente da normalidade que estão fazendo. Então, de verdade, hoje, quando a gente fala de integração, automação, parece tão legal, mas é o que a gente faz aí há 20 anos. Lu, e agora a gente está, agora em março, a gente fez 5 anos de pandemia, que foi, eu acho que, o maior desafio da humanidade. Foi. E para você, qual foi o maior desafio dentro desses 20 anos de empreendedorismo? Eu acho que o maior desafio foi da pandemia, né? Por quê? Porque pela primeira vez a gente não sabia o que fazer. Quando eu falo a gente, todos nós, né? A Acho que humanidade, a né? humanidade, exato. Então, eu achei até que a gente fosse falir. Por quê? O que aconteceu no mercado? O mercado falou, eu não vou pagar contador. E o contador falou, eu não vou pagar o meu fornecedor. Então foi um efeito em cadeia, um efeito em dominó. Só que atrás de... O que é empreender, né? Empreender é transformar problemas em soluções, ameaças em oportunidade. Então, nesse momento que eu achei que eu ia falir, barra todo mundo, né? Parecia que o Brasil ia falir, não tô, né, falando que era Não, só a eu. humanidade, né? Exato. Onde foi a oportunidade? Começaram a me procurar para agregar valor. Então eu sempre falei muito sobre valor, né? Preço, valor. Então o cliente começou a me procurar para entender como é que se agrega valor. Eu falei, cara, sério? Como que se agrega valor? Eu achei isso tão interessante. Por quê? Porque atrás de um bom valor está o ato genuíno da transformação, que é o nosso propósito da empresa, transformar e empoderar. E a pandemia nos colocou nessa rota, que é a rota da educação. Então, hoje, nós somos uma empresa de tecnologia que a gente tem o viés da educação. Mas falando de desafio, que é a sua pergunta cerne, o desafio sempre está em entender que o maior ativo de qualquer empresa são as pessoas.
E geralmente eles não Isso que eu ia falar, entendem isso. os bastidores, né? É tudo. Então, veja só, 100% dos seus fornecedores são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% do seu time são pessoas. Ou seja, se você não entender de pessoas, você não tem um negócio. Tá. Ele sempre vai cambalear. Então, eu acho que o maior desafio do empresário é emplacar uma cultura onde você atenda bem o seu cliente número um, que é o seu colaborador. Então, Certo. para o seu colaborador atender bem o seu cliente, ele tem que ser bem atendido. Aqui dentro do escritório, eu tenho um jargão que eu falo o seguinte: todo mundo aqui é cliente, todo mundo aqui é fornecedor, internamente. Então, o departamento contábil, ele é o cliente e o fiscal é o fornecedor. Então, se a gente não conseguir lidar aqui internamente com esse cliente fornecedor, externamente vai ser muito mais complicado, né? Exato. E você hoje, a tecnologia, né? Tudo tão avançado, a gente fala tudo em novos computadores, em tudo muito ultra moderno, mas exatamente por trás você tem essas pessoas, e você tem essas pessoas chaves. Eu- Como que você construiu ao longo de 20 anos esse time todo? eu acho que o legal é a palavra-chave. Pessoa-chave. Cada um no seu quadrado. Tem um livro que eu li chamado A Única Coisa. A única coisa que você faz que vai mudar o mundo, que vai mudar o dia, que vai mudar a sua tarde, que vai mudar o jogo que está aqui. Por exemplo, eu acordei, você é a minha única coisa. Honrai a quem nos dar honra. Então a única coisa que eu vou fazer hoje é te dar honra, porque você vive me dando honra. Então, quando você fala do efeito chave, cada um no seu quadrado, as pessoas não podem esquecer que nós somos um time. Então, o primeiro passo é: somos um time, cada um no seu quadrado, com apenas um propósito. Então, onde está o elemento chave disso? Cada um respeitar o seu espaço. Então, se vamos se movimentar como squad, como esquadrão, a linha de raciocínio é: qual é a ordem de grandeza? Então, muito bem explicado, uma comunicação simplificada, para que não tenha ruído. Então, quando a gente fala de um contábil, de um fiscal, isso aqui é até aquela brincadeira, eles se odeiam, né? Nossa, contábil Que e eles se tal. amam. Pois é, se eles entendessem que toda vez que você traz um cliente para cá, você leva prosperidade para ele, porque você quer o sucesso dele. Então, a prosperidade está em todos. Então, na hora que ele passa pela trilha do contábil, do fiscal, do departamento pessoal, lá na minha empresa, na hora que ele passa pelo closer, na hora que ele vai para o administrativo, que ele passa pelo sucesso do cliente. Então, resumidamente falando, nós somos um só. Ninguém é mais forte que todos nós. Então, isso deixa tudo poderoso. O elemento chave é esse. Saiba que todo mundo pode contribuir de maneira grandiosa para um todo. Boa, Lu, boa. Lu, e hoje, o que que você espera daqui 10 anos? 10, 20 anos, não só da sua empresa, mas como o que tem por vir com a tecnologia e o que vai agregar para a gente. É curioso falar sobre tecnologia porque eu vou meio que contra. Porque o que eu espero daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 50 anos, eu espero que as pessoas se tornem cada vez mais pessoas. Eu lido com tecnologia minha vida toda, meu DNA é isso, minha formação acadêmica é essa. Então, eu sempre crio soluções para colocar em prática o potencial humano, como eu disse, é a missão aqui. Então, cada vez que você interpreta uma tecnologia a seu favor, é porque eu quero o ser humano. Toda vez eu quero conversar com a Andréia, eu quero estar bem com a Andréia, e não que você se torne uma pessoa atarefada fazendo coisas de robô. Então vamos entender direito isso aqui. Toda vez que você faz um retrabalho, você está deixando de ser humano para ser robô. E as pessoas falam assim, cara, será que a IA vai roubar um monte de trabalho? Se você trabalha como robô, vai. Porque Sim. você está fazendo esse tipo de coisa. Então, né, vamos trazer para o nosso mundo contábil, por exemplo. Já existe uma massa de dados no seu cliente, já existe um processamento financeiro lá. Você tem que entender que é a mesma frequência de dados convertido para a contabilidade para você estar na mesma página do seu cliente. Ou seja, toda essa tecnologia que eu acabei de falar, que é uma automação contábil, tem como regra você se aproximar do seu cliente de maneira humana.
Então, todo mundo me pergunta isso, porque eu sou de tecnologia, e eu vejo que eu quebro o tipo de linha de raciocínio, porque eles querem que eu fale como se fosse a Skynet, sabe? Como se fosse o Exterminador do Futuro que vai vir, e Aí a viu grande algo verdade muito... é que a minha luta é que todo mundo se torne humano. Eu que sou pai, né? Tenho um filho e uma filha, eu quero de verdade que o legado deles se torne algo prazeroso para eles, que eles tenham conexão Boa. humana, porque cada vez mais, né, a tecnologia está distanciando. A tecnologia, ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Tem Boa. muita vez que você está numa roda como essa, jantando, tá todo mundo aqui falando com alguém que está no Japão. É até legal isso, mas e quem está do seu lado? Né? E quando você vai almoçar com a sua avó, tem 94 anos, que ela não tem internet nem celular lá. É Aí sem você vê que a conversar. essência humana é tudo, né? Eu tenho uma tia de 95. E não é maravilhoso? Ela Maravilhosa. não manja de storytelling. Não, Ela não é é fantástica. fantástico, porque ela vai contando as histórias da vida dela que se traz muito para a nossa realidade, É né? isso. Porque a vida como ela é, né? É isso. Lu, e tudo isso, como que é o Luciano pessoa, né? Em casa, o que que ele gosta de fazer? Porque exatamente como você falou, né? Então, você é o CEO de uma empresa, tecnologia, e o que tem por trás? O que que tem o Luciano? O que ele Legal. gosta de fazer? Como é o Luciano? Legal. Você sabe que essa história, quem é o Luciano, né? Eu sou sempre um só. Eu tenho um mesmo CPF. Então, estando como CEO, sentado como amigo, fazendo um podcast ou dentro da minha casa. Então, quem é esse Luciano? O Luciano adora pessoas. Eu adoro me conectar com pessoas. De verdade, pessoas para mim é tudo. Eu gosto do comportamento humano. Então, recentemente eu fui para o Chile com algumas dicas suas, por exemplo. Por que que eu fui viajar? Eu estava com a minha esposa, né? A gente estava fazendo aniversário de casamento e tal. Só que eu quero ver o comportamento deles lá, sabe? O jeito que é a cultura, o jeito que eles tratam as pessoas. Então, esse Luciano é um Luciano que aos domingos faz churrasco, que chama todo mundo para ir lá na minha casa, sabe? Eu gosto do povo, eu gosto do gueto, eu gosto da muvuca. Mas eu também gosto da minha companhia. Eu também gosto de ler um livro sozinho. Então eu gosto do equilíbrio. Eu gosto Boa, de boa. estar comigo. Eu adoro eu e eu mesmo. Por exemplo, eu já fui para Nova York sozinho. Teve uma vez, eu vi uma passagem incrível lá. R$ 1.200, galera. Juro. E de volta. Eu falei, por que que eu não vou? Vai. Eu fui numa sexta-feira, voltei numa segunda. Então, nesse dia, por exemplo, eu andando comigo mesmo, encontrei a ONU. Eu sabia onde era a ONU. Eu falei, nossa, aqui é a ONU. Entrei, vi e tal. Então, existem dois Lucianos, que é um só, claro, que é eu entender como eu Você é funciono, curioso eu também, né? comigo mesmo. Sou muito curioso. Eu gosto de desconstruir as coisas para construir. Tipo, como é que funciona aquela pessoa? Então, eu desconstruo ela e falo, nossa, ela cresceu assim. E aí eu pego alguma pílula de conhecimento que ela me deu e me torno essa versão. Então, eu acho que é isso. Eu desconstruo as coisas e construo. Eu gosto de estar comigo mesmo para ser uma versão melhor que quando eu estou com as pessoas. Então, eu acho que essa é a trilha do sucesso do Luciano. E com tudo isso, né, o Luciano montou, tem uma família, né, uma família estruturada, né, dois filhos lindos, uma empresa de sucesso. Então, acho que é tudo isso, né, Lu? Você ter esse lado pessoa, esse lado humano, esse lado de também insight que você teve aí, a virada aí foi visionário mesmo. Sim. E trouxe esse empreendedorismo muito na sua veia, porque você é uma pessoa que gosta de palco, você gosta de ser curioso e que está aí ajudando muitas pessoas, inclusive eu, né? Sou usuária do seu sistema, que tem ajudado muito a nossa contabilidade. Lu, só tenho te agradecer. É um prazer enorme, né? Agora a gente depois tem que marcar um com a sua esposa, né? De casais, né? Legal, bacana. Para a gente ver as diferenças que tem e É. que ao mesmo tempo a gente acabou se conectando muito, né, Lu? Ah, foi lindo, foi maravilhoso. Muito obrigado, obrigado pelas perguntas.
Foi muito prazeroso compartilhar esse dia com você, essas horas com você e por longo tempo aí o que a gente faz como Nós somos sócios parceiro. do Fire, né? É isso aí. Show de bola. Obrigada, Vocês Lô. estão prontos para descomplicar, né? Bora, let's go. Yes!